Fala, meus amigos mecânicos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mecânico Raiz. E cara, hoje eu estou com um convidado aqui, mas muito especial. É um convidado que eu conheço não há muito tempo, mas nós passamos aí por vamos dizer assim, uma situação onde eu estava de um lado e ele estava de outro, tá? Só para vocês entenderem, hoje inclusive eu vim com o meu jaleco da minha participação aqui junto com o Gustavo. O Gustavo, ele foi finalista, ele foi um dos 6 melhores no Desafio Duas Rodas 2024, onde o desafio era para escolher quem era o melhor mecânico de motos do Brasil 2024. E o Gustavo, ele foi o campeão desse desafio. E eu tive a honra de participar desse incrível momento da vida dele, mas eu era o jurado, o cara que estava lá para anotar os erros que ele estava cometendo durante as provas, as etapas no Desafio Duas Rodas. E eu vim justamente com o meu uniforme de jurado para intimidar ele mais uma vez aqui em frente às câmeras. E cara, que massa, foi um momento histórico para mim. Imagina pra ele, cara, pra ele que chegou a ser o campeão do Desafio Duas Rodas. Antes de a gente conhecer o Gustavo aqui, eu vou pedir pro Víbora, o nosso cameraman aqui, ele passar pra nós só um trechinho da participação do Gustavo no momento que ele foi anunciado o campeão do reality show Desafio Duas Rodas. Organizado aí pela Magnetron e também pela Academia Duas Rodas. Roda pra nós aí, Vibra, um trechinho aí da participação do Gustavão. Tô dando o meu melhor, né? Independente se for ganhar ou não. Gustavo! Pega a sua chave, pega o seu troféu, com 240 pontos e meio. Gustavo, o melhor. E o ganhador do prêmio Desafio Duas Rodas. Que massa, né, pessoal? 2024. E olha, essa foi... A gente vai rodar vários takes aí durante todo o nosso episódio. E vamos bater um papo, o Gustavo vai contar pra nós como foi sua experiência. Bom, vamos deixar que ele mesmo conte tudo isso daí. Gustavo, se apresenta pra galera, fala quem você é, seu nome, a cidade de onde você está aqui falando com a gente no podcast, a idade que você tem e há quanto tempo você trabalha com moto. Tá, eu sou o Gustavo, tenho 26 anos, sou aqui de Piracicaba, São Paulo, né? Inclusive, eu acho que foi só eu, né, do desafio ali dos 6 que passaram, que era de São Paulo. E tô há 8 anos já no ramo de mecânica de motocicletas. E há 6 anos atuo como instrutor, né? Esse ano aqui fez 6 anos já. Pô, que legal. Então, além da parte de trabalhar na área como mecânico, né? Viver isso, né, na pele, você trabalhou também como instrutor. Isso foi aonde? Na Escola do Mecânico? A Escola do Mecânico. Que legal, cara. E assim... Se tratando do desafio, né, cara? Poxa, você foi o campeão, né? Foram mais de 3.500 mecânicos inscritos e todo mundo com alto nível, assim, de conhecimento. Tinha engenheiro que se inscreveu para participar. Pô, a gente que é mecânico, que trabalha na área, competir com engenheiro dá uma tremida na base, né? Mas, assim, você... achou em algum momento durante a sua trajetória que você ia ganhar esse desafio ou você se inscreveu assim, vamos ver no que vai dar? Era grátis, né? Eu falei assim, nossa, não tenho nada a perder, né? Vamos ver o que dá. Então, todo momento é assim, se não deu, deu, né? Vamos ver o que vai dar. E por fim, aí quando chegou pra ir lá, aí sim, eu falei, eu tenho que me esforçar no máximo, né? Se tiver que correr, tem que correr. Se tiver que pular, tem que pular. Sem vergonha, né? Sem ter vergonha. Que legal, cara. E assim, ó, eu confesso pra você, tá? Eu fui participar lá como jurado e a gente percebeu que cada um que estava lá naquela fase, né, que era
na final, então eram 6 finalistas desses 3.500. Pra galera que não sabe, o desafio Duas Rodas foi do seguinte formato: teve provas online, a primeira etapa precisava atingir uma certa pontuação para passar. Na segunda etapa era prova online também, onde algumas pessoas passavam, quem tirasse as maiores notas. Depois teve uma outra etapa que foi como se fosse um show do milhão, assim, né? Tinha um professor ali que ia fazer 10 perguntas e o candidato que estava entre os melhores precisava responder num determinado tempo. Aí teve a semifinal, que era em dupla, na sede da Magnetron, que foi lá onde eu fui escolhido, não, né? Teve uma votação entre os professores que estavam participando daquele reality. Não, e eu tive a honra de ser um dos mais votados para participar como jurado do desafio. Na semifinal era em dupla, né? Então, cara, em dupla, você pode dar uma puta sorte do que um baita de um azar, né? Pegar um cara que vai te atrapalhar, porque a gente sabe que é uma parada que é em 2, aí não depende só de você, né? E aí, quem passasse, a dupla que passasse da semifinal, se enfrentaria na grande final do desafio Duas Rodas para ver quem é o melhor mecânico de motos do Brasil. Como é que foi a sua participação, Gustavo, nessas 4 etapas? Da primeira prova, da segunda prova, da semifinal com a dupla e a final para você. Fala para nós aí dessas etapas aí, as dificuldades que você teve, as partes que foram fáceis. Desenrola para nós aí. Em si, as provas teóricas, né, eu acabei fazendo com um pouco mais de facilidade. Não gabaritei nenhuma delas, tá? O pessoal, eu até via lá, sempre fiquei colocado em 24º, depois 30º, alguma coisa. Eu nunca fiquei em primeiro, né, nessas provas, mas sempre ali entre os 50 ali, normalmente. E beleza, passou, né? Aí quando chegou na prova, na etapa que dividiu em grupos, em 6 grupos, e ficou 60, né, ao todo, e dividiu entre 6 grupos, ia ver qual que seria o melhor. Aí sim, eu falei assim, puxa vida, né, agora vai ser só o que gabaritar, né, que vai passar. E por fim, o melhor que fez do mesmo grupo que eu tirou 7. E eu acabei tirando 9, então passei dessa prova também, né? Mas como eu já tinha vindo das outras e não tinha chegado ali próximo de ter gabaritado, eu falei assim, a chance vai ser muito baixa, né? Mas mesmo assim passei, e aí foi uma alegria, né? Porque depois dali já ia ir pra, pelo menos a viagem ia estar garantido, né? Então, aí já fiquei mais tranquilo, mas aí eu falei assim, vou chegar lá, vou ter que dar o meu melhor, né? Aí teve a questão da escolha do parceiro, né? O sorteio do parceiro. E aí é aquela coisa, né? Se você pegar alguém que é mais devagar, acaba atrasando você, né? Por fim, o Eduardo, um ótimo mecânico, né? Um cara ágil também. A gente se deu super bem. E até a comunicação. Então ele falou assim, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Então a gente foi se conversando. Enquanto os outros, a gente via que saía da prova já com problemas, né? Um brigando com o outro, desentendimento. E isso afeta totalmente na prova, né? Então, a sorte ali, só de pegar alguém que não tivesse atrito, já seria ótimo. E eu tive essa sorte. E aí teve a final, né? A final é mais uma questão de nervoso, né? Talvez de não ficar tão nervoso ali, se controlar e manter a calma. E deu tudo certo. Tanto para mim quanto para ele, né? Mas acabei ganhando e fico feliz, né? Que legal, cara. Pô, que massa. E realmente o desafio, ele contava com o conhecimento que tinha durante as perguntas, durante as etapas, vamos dizer assim. O desafio também foi muito bem pensado na questão de sorte, né? Porque além da capacidade técnica de quem estava participando, teve essa parte também de sorte, né? Por exemplo, quando chegou na etapa que dividiu em 60 pessoas, ou seja, os 60 melhores, foi dividido em 6 grupos. Então, cada grupo tinha 10.
Imagina lá o cara que caiu num grupo que, teoricamente, os participantes eram mais fracos. Então, quem tirasse a melhor nota daquele grupo, passaria. Né? Imagina só, se naquele grupo a melhor nota fosse 5, o cara que tirou 5 passaria. E do outro grupo, se alguém tirasse 9 e o outro tirasse 10, o de 9 caía fora. Então, assim, teve também essa questão da sorte em vários momentos do reality, porque um reality show, um desafio é isso, né? É você enfrentar também com a parada da sorte, né? A gente, na vida da gente é assim, né? Às vezes a gente passa por momentos assim que a sorte ajuda ou atrapalha, enfim. Teve essa questão também, né? E, cara, que massa. Teve algum atrito entre você e o Eduardo, que foi a sua dupla na semifinal, em alguma etapa da prova, assim que vocês chegaram a se desentender, ou foi tudo tranquilo? O Eduardo, extremamente gente boa, ele não tive dor de cabeça nenhuma com ele. Eu lembro que na primeira prova eu falei pra ele assim, nossa, tem que ser mais rápido, né? Tem que andar mais rápido, porque eu vi que o povo tava... Né, a gente tinha que ir buscar a peça, só que o pessoal parece que ia andando, né? E tava tempo correndo, né? Então, pô, corre, né? Vamos correr. Se for o caso, eu vou buscar, eu corro, né? Então vamos fazer rápido isso. Mas ele foi de boa, né? A gente, assim, eu e ele não teve problema nenhum, cara. Assim, eu acho que é outro ponto de sorte, né? Com Tanto certeza. pra mim quanto pra ele. Que legal. E você mencionou que teve dupla lá que chegou a sair brigado da prova, né? Porque se desentendeu ali, perderam. Pô, isso é uma situação que afeta. E a gente sabe, por exemplo, eu como jurado que estava do lado de fora olhando e avaliando o que os mecânicos estavam fazendo, a gente percebe que todos tinham o potencial de ganhar, mas a parada do nervosismo, ela conta bastante, né? Porque é outra situação, né? Na oficina onde a gente trabalha, tem o ambiente e a gente já está mais familiarizado. Então lá já é um outro ambiente que você vai realizar o mesmo trabalho que você realiza no dia a dia. Aí já tem essa questão da dupla ali, aí tem a questão do jurado, aí tem a questão de tá todo mundo sendo filmado, uma equipe de filmagem, uma enorme estrutura. Isso pesa, né, cara, durante o decorrer da prova, que pode ajudar ou atrapalhar também, né? Teve algum aprendizado, assim, que você teve durante, principalmente a semifinal e a final, que foi lá na Magnetron, presencialmente? Teve alguma coisa, assim, que você aprendeu lá, que você leva pro resto da sua vida? Uma coisa que eu não fazia, né, mas que eu comecei a fazer depois que eu fui pra lá, é olhar o nível do óleo da moto que entra na oficina. Eu não olhava o nível do óleo. Então a moto entrou lá para fazer um diagnóstico elétrico. Normalmente, né, eu acredito que a maior parte dos mecânicos da partida, aí eu fazia a mesma coisa. Da partida e não olho questão de nível, nada. E realmente pontuou lá, né? Pode ser uma coisa difícil de acontecer? Pode ser, mas pode ser que o nível está baixo e eu consigo hoje fazer uma venda de um serviço com isso. Então, eu já vejo o nível, a cor, né? E já pergunto pro cliente se ele trocou o óleo e acabo agregando no meu serviço, né? Caso seja um serviço de diagnóstico, por exemplo. Isso é uma coisa que eu levo, né? E hoje, como eu tô na parte da liderança ali da Shinerai, eu acabo passando isso para os clientes, né? Então, chegou, já agrego, né? Quando você trocou, e acaba que a gente faz venda de serviço, né? Aproveita, né? Com certeza. Hoje mesmo, não sei se foi hoje ou se foi ontem, cara, eu tava mexendo no Instagram, vendo os stories ali, e aí teve um mecânico que comentou justamente isso, cara. Ele foi em um treinamento que a Magnetron tava fazendo, se eu não me engano, era em São Paulo, com o professor Rodolfo e o Boca. E lá nesse treinamento eles mencionaram essa prática de você verificar o nível do óleo da motocicleta. Então, justamente esse mecânico estava falando no vídeo assim, cara, é uma coisa que eu não fazia. Ninguém faz, na verdade. São poucos que fazem, né? E é uma etapa muito importante. Por quê? Pô, chegou a moto ali para você verificar que ela tá falhando, né? Imagina que a moto chega na tua oficina falhando. E aí você vai realizar um diagnóstico. Às vezes o mecânico dá
uma acelerada com vontade pra ver se não dá uma desengasgada na moto, né? Quem é mecânico sabe disso, né? Que você, pô, vou dar uma acelerada aqui, ver se não tá só uma sujeirinha no caminho ali. Às vezes é falta de uma enrolada no cabo, né? Imagina se a moto tá com pouco óleo e naquele momento que você dá uma acelerada, no seu diagnóstico, a moto trava o motor. De quem é o prejuízo, né, cara? Então, realmente é uma etapa que o mecânico precisa fazer. E era uma das pontuações das provas que tinha. E ninguém verificou o nível do óleo. Ninguém viu, né? Só meteu a mão na moto lá e ia fazendo todo o procedimento, né? Então são processos, né? Você percebeu que todo trabalho existe um início, um meio e um final, né? Toda etapa tem um procedimento a ser cumprido ali no diagnóstico, né? Cara, e falando um pouco da parte dos jurados, né? Que era... A gente, de um lado, também não tem como ver isso, né? Como que era, assim, você já conhecia foram 3 jurados, né? Eu, o professor Boca e o professor Iebes. Você já conhecia os jurados ou não? Como é que foi pra você, assim, essa parte dos jurados? Eu não conhecia, né? A gente teve pouco contato, né? Como você sabe, a gente ficou dividido, né? Nesse pouco contato, né? A gente não sabe, né? Como que a pessoa tá avaliando ou não, né? A gente tenta olhar, assim, ver pela reação, né? Se a pessoa tá marcando alguma coisa boa, ruim, mas não tem como, né? A gente tá nervoso ali procurando resolver o problema. Então, só acaba ficando mais nervoso, fala assim, nossa, tô perdendo ponto, mas eu não conhecia, nunca tive contato com eles, né? Hoje, agora, já tive mais, né? O Boca, inclusive, aqui próximo da minha cidade. O Rodolfo também, agora já tive... Mas o Rodolfo, né, não foi jurado, né? Mas também tive contato com ele tava lá. E falando do Rodolfo, cara, agora que eu lembrei, né? O Rodolfo, ele não era jurado. Inclusive, ele era pior do que o jurado, né? Porque ele tava lá pra atrapalhar. Ele tava atrapalhando, cara. Ele era o cliente chato. Só que vocês não sabiam que vocês poderiam expulsar ele de dentro da prova. Porque ele tava ali, ele chegava, ele deixava o copo em cima da bancada. Se eu não me engano, foi você que foi o primeiro que tocou ele da oficina ou não? Não tocamos ele. Nosso grupo, não. E que eles... Teve alguma coisa que eles fizeram assim que você falou, não, cara, não pode ser verdade isso aí. Então, eles ficavam em cima, né, cara? Só que assim, por mim, é um jurado também. Então eu falei assim, eu não vou acabar brigando com ele aqui, dele ficar em cima, né, atrapalhando. Porque ele vai acabar, talvez, ficando bravo comigo e marcando alguma coisa ali. Então, deixa ele lá, né? Não tá incomodando, desvia dele, vambora. Legal, cara. O que aconteceu uma situação lá, né? Inclusive, ele deixou um copo de leite, né? Em cima da bancada. Não sei se foi ele ou foi o outro rapaz, o Altec, né? E aí eu falei assim, nossa, né? Como que eu vou jogar esse copo cheio de leite no lixo, né? Você vai jogar um copo cheio no lixo? E aí eu comentei com o Eduardo, né? O Eduardo falou assim, eu nem pensei, peguei e joguei o copo inteiro dentro do lixo, né? Imagine pra quem for recolher aquele lixo, né? Cheio de leite. Cara, ficou meio assim sentido, né? Você não joga o leite dentro do lixo, né? Então eu falei, eu não vou jogar, né? Mas por fim era uma questão de ponto também, né? Deveria jogar. Sim, era uma questão de ponto. E essa parada do copo de leite foi justamente na prova que eu tava de jurado. Aí tinha o Rodolfo e o Tio Tec, né? Eles passavam por toda a prova se incomodando, cara, mas incomodando de verdade. Anotando. Aquele cliente que põe a cabeça dentro da moto. Chatão, os caras chato, bicho. E eu vi que eles deixou o copo de leite em cima da bancada, em cima da rampa, do lado da roda dianteira da moto, né? Ele deixou o copo de leite. Aí eu não sei quem acho que foi o Eduardo que cutucou você, né? Falou, cara, e esse copo de leite aí? Não sei, cara. Apareceu aí. E agora? Vai fazer o que com isso aí, né? Inclusive, quando vai jogar na onde, né? Vai jogar onde o leite, né? Daí você não sabe se jogar o leite no lixo pode descontar ponto. Fica naquela dúvida, né, cara? Aí não sei quem falou, eu não lembro se foi, eu tava assistindo ao vivo
quando... Ao vivo não, na transmissão, né? Ao vivo desse episódio, teve alguém que comentou no chat ao vivo dessa transmissão. Falou assim, cara, mas era só tomar o leite e jogar o copo fora, né? Cara, mas que legal, cara. E realmente tinha esses caras incomodando durante a prova pra simular o dia a dia da oficina, porque sempre tem um cliente que fica ali, aquele cara que quer ver o que você tá mexendo na moto, aquele cara chato mesmo, né, cara? Então a gente foi colocado todas as situações que o mecânico enfrenta no dia a dia mesmo. Ferramenta faltando, o cliente incomodando, realmente pra atrapalhar, né? Que massa. Galera que tá acompanhando aqui, se vocês tiver alguma pergunta pra fazer pro Gustavo, manda no chat que eu faço pra vocês. Avisando também, passando aqui pra avisar, no dia 12, sexta-feira agora, vai abrir as inscrições para o Desafio Duas Rodas, edição 2025. E olha, é só se inscrever, é de graça. Coloquem à prova o conhecimento que vocês têm. Caio, mas eu jamais vou conseguir chegar na final, eu não sou o melhor mecânico, Deus não sei o quê. Coloca a prova. Por quê? Vai que você passa, vai que você ganha. O Gustavo, se ele pensasse nesse formato de pensamento, ele não tinha se inscrito, não tinha ganho. Olha só, ele ganhou o desafio. A premiação, eu não sei, eu vou perguntar daqui a pouco pra ele, mas se eu não me engano, a premiação era 30 mil reais. Posso estar falando bobrinha aqui, não lembro direito. E ganha também o título de melhor mecânico do Brasil. Cara, eu, na minha visão, você ser reconhecido a nível nacional, olha o tamanho do Brasil, o Brasil é muito grande. Você ser reconhecido como o melhor mecânico de motos do país naquele ano, pô, isso aí é o nível mais alto que tem da nossa profissão. Então é muito bacana. Se inscrevam. Como é que faz para se inscrever, Caio? Sexta-feira vai abrir as inscrições. É de graça, é só se inscrever. Elas abrem no dia 12 agora desse mês e já encerra as inscrições no dia 30 desse mês. Aí começa as provas online, todas essas etapas aí. É bem tranquilo de fazer. Corre, se inscreve. Eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, como você vai fazer para se inscrever, onde você vai achar o link, mas basicamente você se inscreve pelos canais da Magnetron, né? O Instagram deles, eles vão estar divulgando também. E fica tranquilo, você que me segue, eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais aí o link para vocês realizarem a inscrição. Vai que você ganha, cara, o prêmio. Já imaginou? E esse ano, Gustavo, você vai participar também desse desafio? Ou como é que é? Que você já tá com a chave de ouro na mão. Você é o campeão. Você vai passar isso pra frente ou você vai disputar pra tentar levantar esse troféu mais uma vez? Não, esse ano aqui não. Vai ser outra pessoa que vai ganhar. Uma coisa que você estava falando ali, né? Mesmo se a pessoa ela não conseguiu, ela talvez ache que não vai conseguir, pelo menos quando ela fizer a prova, ela vai pontuar o que tem de falta para ela, né? O que dá para ela se aperfeiçoar, né? Onde tá as falhas dela. Então eu entrei nesse intuito também, né? Então, questões de suspensão, vamos dar um exemplo. Eu não sei disso. Beleza, então eu já tenho um norte para mim começar a estudar. E, né? Então é válido, né? Fazer a inscrição, certeza, mesmo que não ache que não consegue, né? Sempre é válido. Pra se autoavaliar, né, cara? E você vai ver exatamente. O que você tá precisando, né? Que massa, cara. Muito boa. Exatamente. Muito boa essa sua visão. E, assim, ninguém vai julgar ninguém. É um desafio que só vai ter mecânico. Pra vocês entenderem. Olha como é importante, né? Teve engenheiro que se inscreveu. Pô, engenharia, eu estudei engenharia, eu tentei por 2 vezes começar a faculdade de engenharia. Cara, pensa num pepino, velho. É matemática, é umas matérias assim que eu nunca vi na vida e nunca mais eu quero ver aquilo na minha frente, cara. Porque é literalmente o cara que se forma engenheiro,
Pô, eu tiro o chapéu, velho, porque o cara, ele enfrentou, assim, o mais alto nível de dificuldade pra chegar onde ele chegou. E os engenheiros não deram conta dos mecânicos. Por quê? Porque as perguntas que caem no desafio, desde a primeira etapa até a final, é pergunta do dia a dia do mecânico. Então, o engenheiro, ele não vai saber responder, por exemplo, uma pergunta assim: moto chegou na oficina falhando, o TPS deu um parâmetro tal, o sensor de óleo, o EOT, deu um parâmetro tal, a sonda lambda está oscilando entre tanto e tanto, o tempo de injeção dessa motocicleta está em tanto. O que você acha que é o problema? O engenheiro não vai saber responder. Então, as perguntas, elas não são perguntas cabeludas, assim, qual é a lei de Ohms? Não, cara, é pergunta que você trabalha no dia a dia. É pergunta que é para mecânico de moto mesmo. Então, ali já dá uma filtrada legal, assim, para você ter, né, para todos os mecânicos terem as mesmas chances. E esse ano tá rolando aí vários aulões, né, no canal da Magnetron. Inclusive eu dei 2, 3 aulas sobre assuntos que caiu no desafio e que vai cair de novo, que é por onde começar um atendimento no cliente, como fazer um diagnóstico, sistema de ignição. É só se preparar. Mas eu não tenho curso, Caio, não tenho dinheiro para comprar um curso para me preparar. Não, tem muito conteúdo, inclusive na internet, nas redes sociais. Na minha rede social, recentemente, eu tô fazendo muito conteúdo pra galera chegar preparado nesse desafio da edição 2025. Gustavo, cara, qual é a dica que você daria pra galera que vai se inscrever esse ano pra receber, pra concorrer aí ao título de melhor mecânico do Brasil? Que dica que você daria, assim, pra galera? Vou falar o que eu estudei, tá? Desde quando começou as perguntas, eu fui estudar só, na verdade, na parte quando teve ali o ao vivo, né? Que foram no grupo com 10 pessoas. E o que eu estudei foi parâmetros. Então foi, na verdade, isso daí que salvou eu, porque o parâmetro não fica tão fresco assim na cabeça do mecânico, né? Quanto que tem de carburação, enfim, né? Injeção, o tempo de injeção. Então, essas coisas assim, a sonda, né? Com quanto ela trabalha. Então, eu fui, né? Já tenho uma experiência, sei como funciona, mas ali na hora, tá ao vivo, né? Você tem que resolver na hora. Então, você tem que ter gravado já na sua cabeça. Então, eu estudei a questão dos parâmetros. Eu acho que é o que ajudou eu a passar dessa etapa, né? E até mesmo depois no diagnóstico lá na própria Magnetron, né? Já facilitou porque estava fresco também a questão dos parâmetros. Então é a questão de injeção eletrônica, né? O que vai pegar mesmo é a injeção eletrônica. Que legal, cara. Inclusive, injeção eletrônica é o calo do mecânico, né? Eu sei porque era o meu calo também, né? Então, no início da minha carreira, era onde eu tinha mais dificuldade. Acredito que a grande maioria dos mecânicos vão sofrer com a parte da injeção eletrônica. E eu cheguei a uma conclusão de por que é que o mecânico ele sofre com injeção eletrônica. Porque é uma parada que você não consegue aprender sozinho. Não que não consegue, mas é muito mais difícil do que você aprender, por exemplo, fazer uma revisão na moto, fazer uma manutenção, fazer uma parte de motor, mexer com uma própria suspensão. É muito difícil o mecânico sozinho ele entender o funcionamento da peça, porque a olho nu você não enxerga o que está acontecendo. Você precisa saber como que aquela peça trabalha, ou seja, conhecer do sistema que você está trabalhando e saber operar as ferramentas para fazer a leitura e interpretação de parâmetros, como, por exemplo, o multímetro, o scanner, ferramentas aí que no dia a dia a gente tem e às vezes por falta de conhecimento a gente acaba não usando. Então, parâmetro, injeção eletrônica é uma tecnologia que, cara, não aprende sozinho, velho. Você precisa de alguém te orientando. Essa peça trabalha assim, assim, assado. Como, por exemplo, o Gustavo mesmo falou, foi pesquisar sobre o trabalho da sonda, com quanto que ela trabalhava, sobre o tempo de injeção, o que é tempo de injeção,
como que funciona, qual que é o tempo de injeção ideal para uma moto em bom funcionamento. Então são assuntos assim que tá no nosso dia a dia, mas que se você não estudar, não aprende. E como é que faz para estudar essa parada aí de injeção eletrônica? Cara, o meu perfil tá recheado de conteúdo sobre isso. Desde no YouTube, Instagram. Eu nem ia fazer merchan aqui dos meus canais, mas como o Gustavo falou que o que ele estudou e que ajudou a ele foi a injeção eletrônica, cara, pode navegar nas minhas redes sociais que você vai achar muito conteúdo sobre isso. E de graça, tá? A galera falando aqui, ó, vou ler o comentário aqui, que pra você não tá aparecendo os comentários, né, Gustavo? Aqui, não. Ó, a galera falou aqui, ó, cara, parabéns, mecânico Gustavo, você é a nossa motivação. Que massa, né, cara? Pô, eu fico assim, ó, de olho cheio quando alguém fala assim que alguém motivou a pessoa, porque a nossa profissão ela é uma profissão digna, profissão maravilhosa, né, cara? Então quando a gente consegue inspirar mais pessoas, pelo menos eu, né, pra mim é gratificante. Como é que é pra você, assim, ver tantos mecânicos se inspirando na sua história? Fico feliz, né? E a questão, né? Eu vou aproveitar aqui a parte da injeção eletrônica. A gente tem que pensar, né? O pessoal que está assistindo aí, que a injeção veio aqui pra gente em 2005, né? Se a gente for pegar na Phaser. Pô, a gente tá em 2025, são 20 anos, e os mecânicos têm dificuldade ainda em lidar com a injeção eletrônica, né? Faz um bom tempo, é uma coisa que já tem que estar simples, né? O básico já que tem que estar no mecânico, né? Então, para você iniciar hoje, tem que ter o básico, né? E a questão dos seus canais aí é ótimo, né? Que tenha conteúdo gratuito, que nem sempre é fácil de achar, e quando acha, nem sempre tem qualidade, né? Mas com certeza eu indico o seu aí, que sempre eu vejo também. Que legal, cara. Show de bola. Como que foi, assim, pra você, quando anunciaram que foi você que ganhou, cara? Como é que foi o que você pensou na hora, assim, o sentimento que você teve, cara, quando falaram o teu nome, assim, cara, você é o campeão? Fiquei feliz, né? Com certeza, na hora ali, fiquei feliz também por ter ganhado o prêmio em dinheiro, né? Mas a questão do mérito, né? De você ter ganhado ali como melhor, né? E do primeiro concurso que teve, é gratificante, né? Uma coisa que não tem mais como tirar de mim, né? Eu já ganhei isso, né? Uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Vou falar pra minha filha, né? Quando ela crescer. E fica marcado também na família isso, né? Com certeza, cara. É um mérito, né? É um mérito, né? É um mérito. Às vezes eu vou em algum lugar assim, eu não conheço, né? A pessoa fala assim, não, parabéns. Eu pergunto por quê, porque eu não sou muito de falar disso, né? Eles falam, eu vi que você ganhou lá, fala que show de bola, né? Obrigado. É gratificante, né? O Víbora tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. O Víbora aqui, o nosso cameraman aqui, ele tá perguntando, esse certificado que tem é tudo comprado, é tudo de enfeite ou como é que é? É a tua trajetória mesmo? Não, então, essa aqui é da casa da minha mãe, né? Quando eu era mais novo, que eu fiz alguns cursos. Então tem curso desde de mecânica, lavador, detailer, né? Para aprender a lavar, fazer certinho. Tem curso de autocilindrada, suspensão. Normalmente foi sempre voltado para moto, né? Que legal. E desde como é que sempre, foi, cara, então... o teu... Antes de eu perguntar como é que foi teu início, aproveitar o gancho que você falou do mérito, né? Você viu a premiação em dinheiro, puta, um prêmio gigante, né? Era 30 mil reais o prêmio? Não lembro. 30 mil. 30 mil reais, cara. Falar pra mim hoje, você ganhou 30 mil reais, pô, acho que eu dormi até melhor, cara. Mas assim, ó, o mecânico, ele tem disso, né, cara? A gente gosta de ganhar dinheiro, claro que gosta. O cara que falar que não gosta de ganhar dinheiro tá mentindo. Então, assim, mas o mecânico mesmo, de verdade, o que ele gosta? Ele gosta de bater no peito e falar assim, ó, tá vendo essa moto aqui, ó? Que passou em 3 oficinas, ninguém conseguiu arrumar, eu consegui. Tá vendo? Esse pepino que descasca, ninguém conseguiu arrumar, eu consegui. Então, cara, o mecânico, ele tem esse ego de realizar o bom trabalho, esse ego, né, de conseguir fazer o serviço, principalmente quando passa
em outras oficinas e ninguém consegue resolver. Eu vejo muito isso, cara, mas muito mesmo. Por quê? Porque o meu treinamento, ele é de injeção eletrônica, né? Então, os meus alunos, quando eles conseguem resolver o problema, geralmente já passou em 2, 3, 4, às vezes em todas as oficinas da cidade, e o cara vai lá e consegue resolver. É gratificante demais, cara. A gente tem um grupo onde os caras postam lá, comemorando que conseguiu resolver o problema em menos de tantos minutos, em 10, 15, 30 minutos. E, nossa, é fora do comum o sentimento que o mecânico tem por conseguir resolver o BO, né, cara? E como é que foi a tua trajetória na mecânica de motos, Gustavo? Você sempre teve essa paixão por moto ou você foi obrigado a seguir essa carreira aí por conta da sua vida? Como é que foi? Não, meu pai, ele quis que eu tivesse uma profissão, né? Então, inicialmente, ele falou pra mim assim, vamos abrir uma pizzaria. Vá fazer curso de pizzaria. Aí fiz vários cursos, fui em Expo e fiz algumas coisas pra pizzaria, mas fui um dia trabalhar e não gostei. Aí abandonou a pizzaria. Aí falou assim, vou fazer um curso de moto? Vamos fazer um curso de moto. Aí fui fazer um curso em São Paulo, com moto de alta cilindrada. E aí vi aquele monte de moto acelerando, aquele escapamento, moto de corrida em Interlagos. Aí acabei gostando e ficou aquele negócio de moto e comecei a mexer. A gente comprou algumas ferramentas, comprou algumas motos e iniciou. Aí fiz alguns cursos particulares também, na questão de injeção eletrônica. Só que chegou um momento que eu fui fazer um curso, né? Paguei o curso e tal. E o professor ele falou assim, o que você já sabe, né? Não tem mal o que eu passar. Então vamos... E, na época era bem novo ainda, né? Ele falou, não tem... Foi particular mesmo, paguei eu e o professor. Eu tinha um pouco de dúvida em sistema de carga, né? Que hoje é uma coisa mais simples, né? Mas até eu entender essa parte do sistema de carga demorou. E aí paguei um curso na escola do mecânico, fiz um também de injeção lá, e daí lá eu falei pro dono, né? Na época era o Jean, que também era um magnata. Falei pra ele assim, pô, tenho interesse em dar aula, né? Esse curso aqui eu consigo passar tranquilo. Daí ele falou, vou dar oportunidade pra você então. Né, tentou dar uma desviada ali, consegui convencer ele, e aí por fim comecei na parte de dar aula também, né, eu já dava um pouco, já trabalhava na área, né, já fazia as motos, comecei a mexer nas motos que meu pai comprou, automaticamente de ver o movimento de moto na frente lá de casa, né, foi em casa mesmo, começaram a trazer motos, foi a maior dor de cabeça, né, porque... A falta de experiência, né, trouxe muita dor de cabeça. Eu não sabia falar assim, fazer um diagnóstico, principalmente de motor, questão de dar orçamento. Então tive muito problema, a gente acabou fechando. Aí trabalhei um tempo grátis mesmo, fui trabalhar para um rapaz aqui da cidade grátis. Falei assim, deixa eu aprender com você, eu não quero nada, só quero desenvolver, né? E ele falou, pode vir. Aí chegou um tempo, né, que eu falei para ele assim, eu não venho mais a partir de tal dia, né? Ele falou assim, nossa, eu pago pra você vir. Eu falei, não, mas agora eu já tô pronto pra abrir a minha e... Aí desde então tá aberto até hoje, já faz 8 anos isso. E... foi isso aí. Aí já teve a oportunidade da escola e segui a minha oficina e a escola junto até hoje. Cara, que massa, bicho. E que exemplo, hein? Que exemplo mesmo de história, assim. Parabéns, cara, por toda a sua trajetória. E, porra... Que legal, cara. Eu fico feliz de que tenha sido você o cara que ganhou, porque, assim, a gente não conhecia, eu pelo menos, eu conhecia um mecânico que tava lá participando, que era meu aluno. Dessas 6 pessoas que chegaram, né, nessa grande semifinal, né? E aí, poxa, a gente viu que realmente cada um tinha capacidade de ganhar, todo mundo tinha essa capacidade. E acabou ficando a diferença, assim, muito acirrada. Eu que tava de jurado, eu vi as pontuações, né? A gente viu, pô, esse cara ganhou por causa de 10 pontos a mais do que aquele lá e tal.
tivesse conferido o nível do óleo, tinha passado, né? Você vê, são nos pequenos detalhes, né? Que aí você acabou levando esse prêmio, né, cara? Parabéns mais uma vez aqui. E, Gustavão, pra gente encerrar, cara, muito massa a tua história. O pessoal comentando no chat aqui que a tua história ali serviu de inspiração ali, a galera te elogiando, te dando os parabéns. Deixa um último recado aí pra galera que vai se inscrever esse ano, pros mecânicos, né, que estão trabalhando na profissão, às vezes já pensaram em desistir, assim como você já teve a experiência de fechar a tua oficina por falta de capacidade, até de empreendedor, vamos dizer assim, não tanto como mecânico, mas de gerir um próprio negócio. Deixa uma última mensagem pra galera e, cara, desde já eu agradeço aí a tua participação. Quero deixar o meu agradecimento também aqui à Magnetron, que é a empresa que proporcionou esse reality, que foi um sucesso no ano passado e que esse ano vai ter de novo. A gente sabe quantas vidas é transformado através de um programa como esse. Não só a sua, que ganhou o prêmio em dinheiro, de que ganhou esse título, mas também de tantos mecânicos que estão buscando hoje estudar, melhorar naquela área que fez falta no desafio. Então a gente vê muito mecânico procurando treinamento em vista desse desafio. Então o sonho é elevar o nível da nossa profissão e eu acredito que esse desafio e essa empresa magnífica que é a Magnetron conseguiu transmitir, que era esse justamente, assim, como é que eu posso dizer? Era esse o objetivo, né, dessa parada. Então, cara, desde já, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Eu vou deixar você encerrar o podcast hoje, hein? Deixando a sua última mensagem para essa galera aí que tá nos assistindo. E após você deixar a sua mensagem, pode se despedir da galera. E nós vamos deixar passando aqui um trecho da sua participação no reality show da Magnetron. Show. Eu acho que a Magnetron, ela conseguiu, né, dar um ânimo, né, na questão dos mecânicos aqui, animou, né, novamente. Muitos que eu conheço vão se inscrever novamente. O que eu falo para vocês que estão começando, né, que é uma coisa que eu tive bastante problema, não desista. Eu cheguei, dormi 1h da manhã, 5h da manhã tá na oficina para tentar resolver que o cliente ia pegar a moto às 8h, então ficar virado na oficina, não conseguia, principalmente na parte elétrica, tinha bastante dificuldade. Eu dava aula à noite de segunda a sexta, então era todo dia e ainda dava aula no sábado. Então era dia oficina, à noite dando aula. Assim, não desista, né? Hoje eu consegui já, né? Cheguei tenho já, né? Não sou o melhor mecânico, né? Ganhei lá, com certeza dessa vez a chance de não ganhar seria muito grande. Mas quando você tá ali no caminho, né, tudo fica mais fácil, fica mais claro, né? O esforço, cara. O esforço é o fundamental que eu falo para qualquer um, né? Não pode desistir. E é isso aí, eu agradeço você, Caio, pela oportunidade. Eu admiro bastante, né? Principalmente o conteúdo que você faz. Eu estudei com você quando eu fui fazer o desafio, né? Eu vi alguns vídeos seus. E é isso aí, pessoal. Isso aí que eu falo para vocês, não desistam, né? O esforço. Tenham esforço, né? No que vocês forem fazer, deem o seu melhor. Beleza? Falou!